salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Seja a palavra do Evangelho prevista para este domingo, também desta forma, luz em nossos caminhos, que nos indica sempre de novo a estrada que leva de volta à comunhão com Deus e leva de volta a comunhão uns com os outros. O texto é Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, o início fala a ressurreição de Jesus, seu aparecimento, as mulheres e assim por diante. E logo depois, a partir do verso 13, tem aquela história dos dois discípulos que caminham em direção a Emaús, e Jesus caminha ao lado deles, eles não reconhecem, até que chega de tardinha, eles chegam ao destino. Lembram dessa história? E o texto termina, Lucas, a ler 24, 33 até 35, onde termina a história, ele diz que esses dois voltaram para Jerusalém. E o nosso texto, então, inicia a ler. Então diz assim: eles se levantaram logo, estes que em Emaús reconheceram a Cristo, se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois que tinham voltado de Emaús contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que vocês estão tão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e também admirados. Então Jesus perguntou: vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, no livro dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia iria ressuscitar. E que em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima do Espírito Santo venha sobre vocês. Queridos irmãos, queridas irmãs, querida comunidade, nós vivemos entre dois eventos muito importantes na história da fé cristã. Nós vivemos entre a Páscoa e qual é o outro evento? O Pentecostes. Nós estamos exatamente entre a Páscoa e o Pentecostes. São 50 dias marcados pelas aparições de Jesus aos seus discípulos e também a grande expectativa sobre o que viria a acontecer. São dias marcados da mesma forma por muitas dúvidas, muitas incertezas, muitas perguntas que os discípulos têm e que nem sempre são fáceis de responder.
O texto que nós lemos, final do Evangelho de Lucas, é uma belíssima descrição desta realidade, e este texto nos traz também muitas lições, desafios para a igreja, para a cristandade. Eu quero começar com a pergunta que Jesus fez aos discípulos reunidos em Jerusalém. Vocês lembram a pergunta? Esta pergunta ela é muito atual, e ela, através do texto, nesta manhã, é feita a todos nós, é feita a mim, é feita a você. A pergunta: por que sobem dúvidas ao vosso coração? Dúvidas, quem não as tem? Incertezas nas questões da fé, quem nunca as experimentou? Quem nunca matutou no seu coração questões como estas? Eu pensei em algumas. Perguntas como: Deus criou mesmo o mundo e o ser humano, conforme nós confessamos e conforme relatam as Escrituras? Jesus é mesmo o Filho de Deus? Sua morte garante mesmo o nosso perdão e a nossa salvação? Ou, para voltar ao nosso texto, ele ressuscitou de fato dentre os mortos? E assim, queridos irmãos e irmãs, nós poderíamos ir aumentando esta lista. Cada um de vocês poderia pôr sua própria dúvida ou as questões que um dia também te inquietaram, te perturbaram e que foram dúvidas que subiram ao seu coração. Paul Tillich, que é um grande teólogo do século XX, entre tantas outras coisas que escreveu um pequeno livro chamado Dinâmica da Fé, e ele diz neste livro que a dúvida é inerente à fé, ou seja, do crer faz parte, às vezes, termos dúvidas, às vezes, termos incertezas. Quanto ao grupo dos discípulos, quem é o melhor representante de quem tem dúvidas? Tomé. Tomé, cuja história é relatada com detalhes no evangelista João. Tomé é o melhor representante dos que têm dúvidas, mas em nosso texto, no texto relatado por Lucas, nós temos um grupo maior de seguidores de Jesus. Vocês lembram, eu iniciei a leitura no verso 33 e dizia que quando os dois vêm de Emaús, eles encontram os 11 reunidos e outros seguidores de Jesus na sala em Jerusalém. Eles estão reunidos nesta noite em Jerusalém, na mesma noite em que de tardinha os dois estavam saindo de Jerusalém em direção à aldeia de Emaús. E quando eles retornam, Jesus aparece no meio deles, se apresenta no meio deles e os saúda dizendo: a paz seja com vocês. Então eles ficam totalmente transtornados, atemorizados, perturbados, eles ficam com muitas dúvidas no coração. É mesmo Jesus Cristo? Alguns dizem é um fantasma. Então é verdade que ele ressuscitou de fato? São as dúvidas no coração deste grupo de pessoas reunidos em Jerusalém. Mas olhamos com atenção para o que segue o nosso texto, e agora vem coisas muito importantes. Jesus é aquele que se apresenta aqui para superar as dúvidas dos seus seguidores. Ao mesmo tempo que parece uma pequena censura pelas dúvidas, com a pergunta: por que tantas dúvidas sobem ao coração de vocês? Ao mesmo tempo vem agora Jesus para dar respostas, para superar as dúvidas que ainda persistem. E de que forma Jesus faz isto? Da mesma forma que ele fez isto perante Tomé, da mesma forma que ele fez isto com os dois discípulos no caminho de Emaús, da mesma forma que ele faz agora com o grupo reunido em Jerusalém. Lendo os textos, queridos irmãos, com muita atenção, podemos observar algumas coisas muito importantes que eu quero compartilhar com vocês em pequenos pontos. Primeiro, Jesus é aquele que caminha ao lado dos discípulos.
Jesus é aquele que caminha ao nosso lado, seja na estrada para Emaús, com os dois que estão desapontados, decepcionados. Cristo morreu, não tinham ouvido ainda falar da ressurreição dele, estão indo de volta para retomar a sua vida que tinham antes, seja na sala em Jerusalém. Jesus quer estar ao nosso lado, caminhar conosco, também com as incertezas que nós enfrentamos em nossa vida. Por isso, antes da ascensão, antes de voltar, o que Jesus disse: eu estarei para sempre com vocês. E ainda antes disso, ele havia prometido: onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estarei no meio deles. Ou seja, num primeiro momento, um ensino importante: Jesus é aquele que caminha ao lado também daqueles que ainda têm dúvidas no seu coração. Jesus caminha ao lado daqueles que talvez não crendo ainda, ou não tendo a experiência da ressurreição, voltam desapontados, desanimados e dizem: vamos voltar à nossa vida de pescador, seja a profissão que a gente tinha, o Pedro pescador, vamos voltar à realidade que nós havíamos deixado para trás. Este é um primeiro aspecto importante. As coisas vão adiante. Segundo lugar, Jesus é aquele que dialoga, que conversa com os seus discípulos. No nosso texto, tanto no caminho para Emaús, é importante, isso está claro, como nesta noite, reunidos na sala em Jerusalém, isto fica evidente. Ou seja, não basta estar juntos, é preciso saber conversar. E saber conversar faz parte também saber ouvir. E faz parte, às vezes, também saber falar. E Jesus sempre foi mestre neste quesito. Aqui Jesus, por exemplo, permite claramente, no nosso texto, que os discípulos expressem suas dúvidas. Que Jesus lhes dá a liberdade de falarem sobre aquilo que os inquieta, sobre aquilo que os preocupa. E nós temos que, sinceramente, queridos irmãos e irmãs, reconhecer aqui que temos um enorme desafio para a cristandade e para os cristãos. Porque muitas vezes nós não sabemos mais fazer isto. Nós temos enormes dificuldades, volta e meia, para podermos ouvir o outro. Dificuldades nestes tempos em que nós estamos de dialogar, principalmente de ouvir opiniões distintas. Nos parece demasiadamente difícil. Sem diálogo, vemos no nosso texto, não há aproximação. Sem aproximação, não há paz. E sem paz, nós não podemos cumprir a missão que nos foi confiada, o que aparece no final do nosso texto. De sermos testemunhas desta palavra, através do nosso falar e de nosso agir. Queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo, aquele que se põe ao lado, que caminha com aqueles que estão desta forma desorientados, e Ele lhes dá a oportunidade de externarem, de falarem daquilo que os preocupa. Ele dá ouvidos às inquietações que estão no coração dos seus seguidores. Vamos adiante, tem mais um aspecto importante. Jesus, neste seu diálogo, relembra a palavra anunciada. Se vocês lerem o texto lá da história do Emaús, vocês vão perceber que Jesus caminha com eles, e enquanto caminha, diz o texto, Jesus expõe a eles as Escrituras, começando com Moisés e passando pelos profetas. Verso 27, nós começamos no 33. E agora ao grupo em Jerusalém, Jesus faz algo muito parecido. Eu leio o verso 44, diz assim: enquanto eu ainda estava com vocês, eu disse o que tinha de acontecer, e que tudo isto estava escrito ao meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. O que Jesus está dizendo, as dúvidas que vocês têm, já têm as respostas. E as respostas estão exatamente nas Escrituras. São elas que sanam nossas dúvidas, são elas que dão respostas às vossas perguntas.
E Cristo diz: o que aconteceu comigo já estava escrito, já estava previsto, que o Filho de Deus deveria padecer. Isso já está nas Escrituras, e que ele haveria de ressuscitar. Nós precisamos crer nisto de coração. E quando nós falamos da nossa experiência com Deus, quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós falamos da palavra de Deus, nós não fazemos nada mais do que aquilo de que fomos encarregados, pois o nosso texto diz, 47, que a mensagem do Evangelho é para alcançar todas as pessoas, todo ser humano, começando em Jerusalém. Um outro aspecto que se destaca em nossa passagem: Jesus, aquele que partilha e compartilha o pão. É no partir do pão que os dois discípulos no caminho de Emaús reconhecem que é Cristo. Enquanto eles estão caminhando e falando, eles nem percebem. Talvez estão entristecidos, estão cabisbaixos, estão desanimados, caminhando ali, Jesus do lado. E Jesus vai perguntando: mas vocês não ouviram, não entenderam, captaram a mensagem? E aí eles chegam ao destino, Jesus faz questão que vai passar adiante. Lembro desse? Não, entra aí, vamos comer. Jesus pega o pão e na partilha do pão os dois reconhecem que Jesus é aquele que caminhava ao seu lado e eles não tinham percebido. Agora estamos na sala em Jerusalém e Jesus partilha o peixe ao redor da mesa. E demonstra desta forma que ele não é um fantasma, como eles haviam pensado. Da mesma forma, queridos, foi sentando à mesa com pessoas que eram consideradas indignas, que durante todo o seu ministério, Jesus demonstrou quão grande é o amor de Deus, que ele acolhe até aqueles que a sociedade no tempo de Jesus deixava para fora, do lado de fora, e que nós corremos o risco até hoje de deixar do lado de fora. A partir da pregação, do anúncio da palavra, e a partir da partilha do pão, palavra e sacramento se tornam uma forma especial de anúncio do Evangelho, que na teologia se fala dos meios da graça. Palavra anunciada, palavra audível, sacramento administrado, palavra visível. E um último aspecto ainda importante: Jesus é aquele que abre o entendimento dos seus discípulos, abre o nosso entendimento. Nosso texto é maravilhoso, diz aqui que depois de relembrar também a este grupo em Jerusalém, esta palavra anunciada, Jesus abre o entendimento dos seus discípulos. Vamos lembrar, o texto afirma assim: então Jesus abriu a mente deles. Abriu a mente deles para que eles entendessem as Sagradas Escrituras, verso 45, e talvez aqui seja o ponto principal, o ponto central de tudo. De alguma forma Jesus quer conduzir a este ponto final, ou seja, que nosso entendimento seja aberto, que nossa mente entenda e que o nosso coração creia nas promessas de Deus. Pois se Deus não fizer isto, abrir o nosso entendimento, também toda pregação será em vão, todo anúncio será em vão. Se Jesus não abre o entendimento, também tudo o que acontece aqui nesta história não fará sentido. E nós também não poderemos entender que o que Jesus anuncia, a proposta do Evangelho, passa pelo caminhar juntos. Que a proposta do Evangelho pressupõe saber dialogar com quem é diferente. Que faz parte do que Jesus Cristo ensina, acolher ao necessitado. Que pressupõe saber partilhar o pão, para sermos testemunhas do seu amor em palavra e ação. Por isso Jesus, nosso texto termina prometendo a vinda do Espírito Santo, que nos dará força e poder, diz, para que assim possamos agir. Clamemos, pois, pela ação do Espírito Santo, para que desta forma possamos corresponder à vontade do Senhor. Que assim seja. Amém.